Boa noite. A manifestação dos caminhoneiros que atinge 10 estados chegou a Santos. O protesto parou a principal entrada do porto hoje à tarde. A fila de caminhões tomou conta da rodovia Anchieta. A manifestação causou reflexo na entrada de Santos. No viaduto Paulo Bonavides, principal acesso ao porto pela Alemoa, os motoristas se reuniram para protestar contra o aumento do óleo diesel, cobrança de pedágio sobre eixos suspensos e fretes com valores baixos. Chegou nesse ponto crítico que hoje o Brasil inteiro vive. Não que nós não queremos atender a população, mas a realidade hoje é que só o empresário ganha. O caminhoneiro hoje, o motorista autônomo, o frete dele fica todo na estrada, entre pedágio e óleo diesel. Os caminhoneiros afirmam que é impossível sobreviver na profissão com as atuais condições de trabalho. A gente traz soja para cá e o mesmo serviço nós tirava mais ou menos média de R$ 1.400. Hoje em dia, nós faz o mesmo serviço ganhando R$ 500. Não dá para pagar a manutenção no caminhão, as contas nossas estão difíceis para pagar e está muito difícil, pneu não dá para nós colocar, nós vamos levando multa. Tá difícil demais. Então sobe o óleo diesel e o frete abaixa. E não está dando para trabalhar assim. A polícia apenas acompanhou a manifestação. Durante toda a tarde, nenhum caminhão conseguiu chegar ao porto. A parte econômica ela vai interferir se essa paralisação tiver uma longa duração. A princípio, o tempo que ela está bloqueada, ainda nós conseguimos contornar esses acessos. Salvo algum navio que tenha um deadline sendo cumprido agora e uma carga de exportação esteja chegando, só isso. Neste momento, o tráfego na Via Anchieta está bloqueado entre os quilômetros 64 e 59 no sentido Santos. A Prefeitura de São Vicente aguarda para as próximas semanas a aprovação do projeto para a construção de um hospital regional na cidade. Uma obra que deve durar 3 ou 4 anos. Enquanto a obra não sai, a população que depende do SUS tem de procurar o Hospital Municipal, o antigo CREI, e o que não faltam são reclamações. Só de passar em frente ao Hospital Municipal de São Vicente, já é possível ver a sala de espera lotada. Se parar e conversar com os usuários... Nunca tem médico, a gente sai daqui meia-noite, 1h, não tem médico, sabe? O banheiro é uma imundícia, o chão, tudo sujo. Fiquei 1 hora tomar medicação, injeção. Em janeiro deste ano, o Caderno Regional mostrou um vídeo gravado dentro do Hospital Municipal que mostra as condições precárias do local. Ambientes alagados, pacientes com ventilador de casa para tentar amenizar o calor. Tem 7 famílias aqui e tem um ventilador que ela trouxe da casa dela. Ó, o ar-condicionado quebrado. Para melhorar a situação da saúde na cidade, o projeto de um hospital regional foi apresentado pela Secretaria Municipal ao ministro da Saúde, Arthur Quioro, em sua última visita à região no dia 22 de janeiro, no aniversário de São Vicente. Aguardamos para as próximas semanas que exista um retorno, ou com aprovação total ou parcial do projeto que nós submetemos, e como que vai ser a programação financeira, a dotação orçamentária do Ministério da Saúde para aportar recursos para esse projeto em si. O projeto prevê a construção de um hospital de 10 andares com 400 leitos SUS, sendo 80 deles de UTI. Atualmente, a estimativa é que a obra custe entre 150 a 200 milhões. O investimento, segundo o secretário, é para toda a Baixada Santista. Um projeto que ele não vai na nossa necessidade de leito, na nossa demanda atual. Ele já projeta a demanda do município e da região pelos próximos 10 anos. Seu Luiz passou por dificuldades quando procurou atendimento no Hospital Municipal e não acredita que o novo projeto seja a solução para a saúde do município. Não consegue sequer manter gente de um banheiro nesse hospitaleco. Como é que ele pretende administrar um hospital com mais de 400 leitos? Tem leito, tem maca sobre roda que está nos corredores, as pessoas estão sendo medicadas nos corredores aqui dentro. Precário em todos os aspectos, O nível de atendimento, aquele médico vapt-vupt, um médico que não consegue ficar mais do que 2 minutos com o seu cliente, não tem tempo de ouvir as queixas desse cliente. Enquanto o projeto não sai do papel, segundo a Prefeitura, medidas provisórias já estão sendo tomadas. Com relação à questão de ar-condicionado,
A gente já solicitou ao nosso departamento de obras a confecção de um projeto para a gente tentar colocar um ar-condicionado central dentro do hospital municipal. Esse processo está em andamento, né? Nós estamos reservando alguns recursos para ver se a gente consegue evoluir, prosperar com essa licitação ao longo desse ano. Tiveram alguns problemas de infiltração nas áreas mais externas, próximo da recepção e tudo mais. Nas unidades de internação propriamente dita, não tivemos esses problemas. São nas áreas mais externas, né? Mas já foi feito um processo de impermeabilização, de troca de forro, que o problema realmente foi pontual. O secretário de Saúde garantiu a resolução de alguns problemas que ele definiu como pontuais. Mas algumas dúvidas dos munícipes de São Vicente a respeito do atendimento no Hospital Municipal permanecem. Sobre essas questões, a repórter Tatiana Marques conversou com o prefeito Luiz Cláudio Billy. Para falar sobre esse assunto, eu converso agora com o prefeito de São Vicente, Luiz Cláudio Billy, que vai dar esclarecimentos com relação à saúde. Prefeito, a gente viu na reportagem as pessoas reclamando sobre a demora no atendimento do Hospital Municipal. O senhor saberia nos informar se faltam profissionais? Infelizmente, alguns médicos acabam não cumprindo os seus plantões. Eu quero deixar claro para toda a sociedade que quando assumimos a produtividade médica, para que você entenda, é um incentivo no salário do médico. Dispunha o recurso municipal R$500 mil por mês. Hoje nós estamos dispondo de R$1,5 milhão por mês e ainda estamos com dificuldade da presença do médico nos plantões. Nós estamos, junto com a equipe de direção, tentando solucionar esses problemas. O hospital regional seria a solução? Com toda certeza. É lógico que isso não é uma obra a curto prazo, é a médio prazo, mas nós precisamos, a cidade com 353 mil habitantes, precisa ter um hospital regional, inclusive todos os prefeitos da região já apoiaram esse manifesto e o ministro, já falamos sobre isso, ele se prontificou, o ministro da Saúde, em arcar com metade do recurso da construção, metade do custeio e metade dos equipamentos. Só precisa agora, e gerenciado pelo Estado, só precisa agora o Estado assumir esse compromisso. E até lá, prefeito, o que pode ser feito na área de saúde? Nós estamos com esse desafio de melhorar dia a dia o atendimento do cidadão no CREI. Eu não gosto de falar que o CREI é um hospital. Ele tem lá a sua estrutura, tem a sua importância, atende 1.000 pessoas por dia. O CREI atende 1.000 pessoas por dia, tem sempre as suas deficiências e vocês tenham certeza que é nossa obrigação estar melhorando a cada dia. Certo. Obrigada, prefeito, pela participação aqui no Caderno Regional. Irineu, voltamos com você. Obrigado. O Conselho de Desenvolvimento da Baixada Santista existe há 19 anos. O órgão reúne prefeitos da região que buscam soluções conjuntas para os problemas das cidades, como a coleta do lixo, por exemplo. Hoje, o prefeito de Santos foi eleito para presidir o Condesb por um ano. Paulo Alexandre Barbosa tomou posse e já traçou prioridades. As principais autoridades da região se reuniram em Santos. Em discussão, a posse do novo presidente do Condesb, que é o Conselho de Desenvolvimento da Baixada Santista. Por unanimidade, o prefeito de Santos foi eleito para comandar o órgão por um ano e anunciou que a prioridade imediata será com relação à segurança. Já tive contato com o secretário de Segurança do Estado de São Paulo, Alexandre de Moraes, hoje pela manhã, que se comprometeu a participar da próxima reunião, inclusive já apresentando as medidas objetivas que estão sendo adotadas para aumento do efetivo e melhoria da segurança em toda a Baixada Santista. Olha, nós temos temas importantes na questão de segurança, como o aumento do efetivo da Polícia Civil, da Polícia Militar em toda a região, a utilização de novas tecnologias, as câmeras de monitoramento em toda a região, ampliação desse processo. Os municípios têm limitação de recursos para isso, então é importante que o Estado possa ser parceiro e realizar investimentos também na área de tecnologia para que a gente consiga o objetivo de construir uma região mais segura. Uma pesquisa da Companhia de Engenharia de Tráfego de Santos apontou que vem aumentando o número de pessoas que utilizam o transporte coletivo na cidade. Para a Prefeitura, a tendência é reflexo de algumas melhorias implementadas nos ônibus. A população reconhece, mas reclama que o transporte público está longe de ser ideal. São quase 3.000 pessoas a mais por dia utilizando os coletivos. 100 dos 300 ônibus disponíveis na cidade já são climatizados. Fator que pode estar ajudando e muito nesse aumento. Com esse calor, então, com o ar-condicionado melhora mais, né? E o Wi-Fi, né? Melhorando a qualidade, você deixa o carro em casa.
Para a administração pública, o aumento se dá pelas campanhas de incentivo e pelo maior conforto que o transporte público tem oferecido. Congelamento da tarifa, ônibus mais novos e, com certeza, a tendência é aumentar no momento que a gente fizer a intervenção nas linhas também. Melhorando o sistema de transporte coletivo, com certeza a gente minimiza o uso do automóvel individual no dia a dia pelas pessoas que têm deslocamentos muito simples no município. Mas mesmo com este crescimento, ainda há reclamações e problemas no sistema que precisam ser melhorados. Tem que ter mais ônibus, na verdade, né? Muito poucos ônibus e vem super lotado. Eu pego o ônibus com ela de manhã, é muito cheio. Às vezes demora 20, 40 minutos. Hoje nós ainda temos linhas circulares no município que demandam muito tempo de deslocamento de origem a destino dos usuários. Nós queremos minimizar isso com outro tipo de transporte com linhas troncais. Então, é uma crescente em termos de implementação de melhorias que resultam nesse acréscimo de passageiros. Quem mora na Vila Sônia, em Praia Grande, deve ficar atento. Algumas vias do bairro estão em obras e vão ficar interditadas. A placa indica atenção ao motorista. Desde esta segunda-feira, quem trafega pela rua Antônio Cândido da Silva deve ficar atento. É que obras para melhorar o abastecimento de água devem manter parte da via interditada, pelo menos até o dia 10 de março. Por enquanto, não há pontos de congestionamentos. Obras também na Vila Guilhermina. Até a próxima quinta-feira, a lateral da Praça Portugal deve ficar interditada. As reformas estão previstas para iniciar entre segunda e terça-feira. E depois do intervalo, está preso o terceiro acusado pela morte de um delegado em Santos. Policiais da região foram a Embu das Artes, onde o suspeito estava escondido. Nós voltamos já. A Polícia Federal deflagrou na manhã de hoje a Operação Flórida, criada para investigar uma quadrilha suspeita de praticar crimes contra o sistema financeiro nacional. A ação centralizada em São Paulo teve envolvidos presos em Guarujá. Cerca de 200 agentes cumpriram ao todo 9 mandatos de prisão em 10 municípios do estado. Os indiciados participavam de um esquema que enviava dólares clandestinamente para os Estados Unidos e China por meio de empresas de fachada e sócios laranjas. Criminosos roubaram um ônibus, fizeram o motorista refém e tentaram atravessá-lo na interligação entre a rodovia Imigrantes e a Anchieta, na altura de Cubatão, ontem à noite. 6 homens armados participaram do crime. Eles renderam o motorista que estava parado no ponto final, no Bolsão 8, e obrigaram a vítima a conduzir o coletivo até a pista da Imigrantes, próxima ao viaduto Mário Covas, onde o ônibus foi deixado. Eles jogavam gasolina no interior do veículo quando perceberam a chegada de 2 viaturas da Polícia Militar e fugiram em direção a Matagal, próximo ao acostamento da rodovia. O comando da Polícia Civil não confirma nem desmente ligação entre o caso de ontem e as ocorrências do final de semana na cidade. Este vídeo feito por um morador mostra o momento em que o ônibus municipal pegava fogo na Vila dos Pescadores. No vídeo, é possível ouvir vários tiros que, de acordo com a polícia, foram efetuados pelos criminosos. Segundo a polícia, a morte de um rapaz durante uma operação do Batalhão de Ações Especiais da Polícia Militar na noite de sábado pode ter motivado a ação criminosa. A Polícia Militar, no sábado, recebeu uma informação, através do Disque Denúncia, da existência de tráfico de drogas num determinado local na Vila dos Pescadores. Os policiais para lá se dirigiram para verificar a veracidade dessa informação e, quando chegaram ao local, se depararam com uma situação de 3 ou 4 elementos que, quando avistaram os policiais, reagiram disparando contra os policiais. Houve o revide, um desses elementos tombou, foi socorrido e faleceu durante o atendimento hospitalar. A Polícia Civil informou que os comércios na cidade se mantiveram abertos hoje normalmente até o final do expediente. Polícia apresenta o terceiro acusado de matar um delegado em novembro do ano passado em Santos. Danilo Rocha Ferreira, de 19 anos, estava foragido. As investigações levaram os policiais até uma casa em Embu das Artes, na Grande São Paulo, onde o acusado teria ficado escondido durante o carnaval. Nós reunimos indícios suficientes que propiciaram a expedição de um mandado de busca para ser cumprido nesse imóvel. Na manhã de hoje,
6 equipes da delegacia, totalizando quase 20 policiais, se dirigiram até Embu das Artes, onde foi dado fiel cumprimento ao mandado de busca e apreensão, culminando assim com a prisão de Danilo, localizado que foi dentro do imóvel objeto da diligência. Este é o terceiro preso pela morte do delegado Gilvan Marcílio de Freitas, no bairro da Pompeia, em Santos, em novembro do ano passado. O taxista Felipe Soares de Oliveira e um menor de idade também estão presos. Câmeras de monitoramento flagraram toda a ação. Segundo a polícia, o taxista indicou o delegado como possível vítima de assalto. Danilo chegou a entrar em luta corporal com o policial e o menor de idade realizou os disparos. Depois, fugiram no táxi utilizado durante o latrocínio, que é o roubo seguido de morte. 3 jovens de 19 anos foram presos ontem à noite durante uma operação da Polícia Militar no Jardim Castelo, na zona noroeste, em Santos. Eles foram detidos depois de uma denúncia anônima. O trio que estava armado iria realizar assaltos a residências no bairro. Os envolvidos já tinham passagem, um deles inclusive por latrocínio, roubo seguido de morte. Eles responderão por porte ilegal de arma. Um homem procurado pela polícia por roubo foi preso ontem em Santos. Nas outras vezes em que foi abordado, ele conseguiu enganar os policiais, fornecendo um nome falso. Desta vez, ele estava junto com outros 3 homens em um carro roubado. Os 4 bandidos foram presos nesse carro com placas de Mongaguá, que havia sido roubado ontem em Peruíbe. Os homens estavam rodando pelas ruas do Boqueirão, em Santos, ontem à noite, quando foram capturados. A polícia descobriu o paradeiro dos bandidos por meio do radar inteligente. Assim que o carro passou pelo cruzamento das avenidas Bernardino de Campos e Francisco Glicério, o equipamento denunciou pela placa que o veículo era roubado. Programo êxito em localizar o mesmo em movimento pela Conselheiro com a Goiás, sentido praia, pela Conselheiro Nébias. Fizemos um breve acompanhamento quando eles adentraram a rua Mato Grosso, de frente ao numeral 108, conseguimos efetuar a abordagem e a detenção dos 4 indivíduos. Graças à tecnologia nossa, aqui na Baixada Santista, o radar inteligente acabou ajudando a nossa própria equipe aí para lograr êxito em deter os 4 indivíduos, que furtaram o veículo. Um dos homens é Gilberto Gomes, de 33 anos. Ele era procurado pela polícia por roubo. Por estar na área da Gruta, de Santos, que é uma área que costumeiramente tem tráfico de entorpecentes, certo? E ele, em abordagens anteriores, ele dava o nome falso, informando o nome de pai e mãe, tá? E isso era passado para o Copom via rede de rádio, e o Copom declarava que nada constava, Isso já aconteceu algumas vezes, até lançado em relatório de alguns policiais. E dessa vez ele foi pego dentro de um veículo que tinha queixa de furto, pela cidade de Mongaguá. E desta vez foi levantado já no CPJ, o primeiro DP de Santos, que o indivíduo se encontra procurado pelo artigo 157. Como foi dito na reportagem, 157 é o artigo de roubo no Código Penal. Depois do intervalo, Escola de Samba campeã do Carnaval de Praia Grande continua com o título, mesmo tendo utilizado fantasias de uma agremiação da capital. Nós voltamos já. A Liga dos Blocos e Escolas de Samba de Praia Grande decidiu manter o título de campeã do Carnaval 2015 com a Escola de Samba Império da Baixada. A agremiação, que obteve 178,7 pontos na apuração, teria usado no desfile fantasias já utilizadas em 2014 pela Escola de Samba Rosas de Ouro, agremiação do Grupo Especial de São Paulo, fato que o regulamento não permite. Segundo o presidente da Liga, Abduad, apesar de comprovada irregularidade, o regulamento não prevê a perda do título após o anúncio oficial da campeã. Para evitar que situações assim se repitam, irão acontecer mudanças no ano que vem. Entre as medidas anunciadas pela Liga estão a definição de uma comissão, que irá acompanhar a confecção das fantasias utilizadas no desfile. As escolas de samba terão que apresentar um documento com parte do que será levado à passarela. Além disso, o anúncio oficial da campeã só será divulgado 72 horas após o desfile. A Liga constatou que outras escolas usaram o mesmo expediente da campeã. Por isso, não irão acontecer punições.
Um rico material foi doado à Fundação Arquivo e Memória de Santos. O acervo mantém viva a memória dos antigos carnavais da cidade. Ele passou quase 50 anos no poder. Valdemar Esteves da Cunha é o rei momo com mais tempo de nobreza carnavalesca no Brasil. Ao seu lado na corte, Pedro Bandeira Júnior, primeiro e único chanceler do carnaval da história de Santos. Grande carnavalesco e estudioso do tema, era o dono de todo este arquivo que foi doado pela família dele para a Secretaria de Cultura de Santos. Bandeira Júnior era um folião, assim, daqui no termo maior do nome folião, né? Tanto é que ele foi considerado no Rio de Janeiro um dos maiores foliões do Brasil. E ele tinha realmente uma paixão muito grande pelo carnaval e o carnaval santista, como todos os outros, tem aquela história dos lordes, né? Dos caras que são escolhidos como lordes. E ele era o lorde raspadeira, porque ele escrevia tantas histórias, eram tão sólidas que o pessoal dizia que nem raspando a história desaparecia. Imagens que resgatam antigos carnavais de clubes, congressos de momos, revistas com histórias carnavalescas e muitas homenagens em jornais. Santos pode se orgulhar de ter realmente um registro histórico da festa de momo, coisa que poucas cidades no Brasil podem se orgulhar de ter. Aqui ainda é possível acompanhar a evolução da cidade de Santos desde o início do século XIX. As ruas de terra da década de 40, o progresso da cidade. São cerca de 300 mil imagens arquivadas em locais especiais para total preservação do material. Nós temos gravuras também, temos algumas aquarelas. Todas essas imagens, elas representam a cidade, né? Elas têm a ver com a cidade de Santos ou com a região. Aqui nós temos uma técnica onde essas imagens, fotografias ou qualquer outro tipo de imagem, elas são higienizadas, né? Passam no processo de higienização assim bem meticuloso. Depois elas são acondicionadas em material próprio, em papéis neutros, né? Livre de ácidos ou material à base de poliéster também, que é inerte, né? Que não vai trazer nenhum tipo de malefício para o material. A Fundação Arquivo e Memória de Santos fica na Rua da Constituição 62. Todos que tiverem interesse em conhecer esse material histórico podem entrar em contato pelo telefone 3202-1240 para agendar uma visita. A edição de hoje termina aqui. Pelo Santa Portal, você continua bem informado. Obrigado pela companhia, uma boa noite para você e até amanhã. Tchau.